Oi, Valéria. Olá, Agora tá Ana. valendo. Agora valendo. Agora Agora o jogo valendo. começou. Isso Muito aí. bom. Bom, né? O pessoal tá Muito bom. entrando. Vamos dar um Bacana. tempinho aqui para os nossos queridos amigos conseguirem acessar, né? Perfeito. Muito bom. Enquanto isso, eu vou desejando boas-vindas a você e a todo mundo. Muito Estou obrigada. muito feliz porque hoje eu estou aqui na minha casa, na Ence, e tá começando a escurecer, eu tô vendo lá fora a janelinha ficando com outra cor. Parece que tá mudando o tempo. E É, bastante gente aí da casa aparecendo, fico feliz. que bacana. Bom, Muito né? bom. Vamos fazer uma festa da Ence hoje com Vamos fazer uma conhecimento. Ence Festa. Ence Tá Festa. ótimo. Isso, muito bom. Uma Ence Festa vai ser. Maravilha, né? Tudo certo aí? Bom, pessoal, Tudo. para a gente poder aproveitar bastante o tempo, né? Porque essa coisa de live, ela consome. Quando a gente vê, o tempo já estourou. Então, desejar a vocês boas-vindas aqui na nossa live de quinta-feira, diretamente da Ence. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com a Valéria Muralha. Eu vou fazer uma pequena apresentação formal, e... mas acho que muita gente já te conhece, né, Valéria? Você tem feito um trabalho diferenciado, muito bonito. Bacana. As coisas têm aparecido, Obrigada. né? E acho que tem muito para a gente contar. Então, a Valéria é fonoaudióloga com graduação pela Unifesp. Eu não vou falar o ano, tá, Valéria? Vou pular essa parte. Ai, abafa o Depois caso. Abafa o caso. eu vou abafar, tá bom? Abafa. Então, tá bom. Valéria tem formação teórico-prática em motricidade orofacial pelo Núcleo de Plástica Avançada do Hospital Beneficência Portuguesa. Especialização em voz pela Santa Casa. É especialista em motricidade orofacial e em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Tem formação avançada no método Therapy Taping, né? Aplicado à fono. Formação teórico-prática no tratamento fonoaudiológico nos distúrbios respiratórios do sono, pelo Instituto do Sono, em 2018. Atualização profissional em distúrbios respiratórios do sono, na Unifesp. Fez a melhor formação, melhor capacitação de laser que ela podia fazer aqui na Ence, né, numa turma super especial. E é uma Muito capacitação massa. diferenciada mesmo, né? Eu faço aqui Foi. minha propaganda, porque a gente tem no curso algumas disciplinas que a gente julga muito importantes. E me lembro que a gente ficou de fazer uma camiseta de mitocôndria, né? Ai, Pela a gente sua ainda, turma, a né? gente vai fazer. A Faremos, gente vai faremos. fazer. E não poderia deixar de dizer que a Valéria é fonoaudióloga certificada em fonoaudiologia da medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono em 2019. Isso eu faço questão de dizer a data. Acho que pela conversa que a gente vai ter, a sua titulação mais importante, né? Acho que poderia Sim, ser assim. Então, estou muito sim, feliz de ter você aqui. A gente ensaiou, eu mas o momento também. chegou, né? Sim, muito bom. O nosso ensaio era até para uma relação diferente esse ano, talvez cursando, né, Valéria? Fazendo Sim, pesquisa, veio a pandemia, mudou a nossa vida, mas estamos aqui. Então, para a estamos. gente começar, eu acho que é muito importante a gente contextualizar, né? Então, eu queria que você Sim, contasse para a gente, afinal de contas, o que é a fonoaudiologia do sono. Pode ser? perfeitamente. Então, vamos lá. Pode, fechou. Eu quero muito agradecer o convite, a confiança, Ana. Eu estou honrada de falar para você. Eu sei do cuidado que você tem, o carinho com a Ence, né? E no cuidado com o conhecimento que você e seus professores e toda a equipe passam para todos que vão e estão aí. Sempre somos muito acolhidos, então obrigada. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Que bom, E ficamos a também. fonoaudiologia, muito bom. A fonoaudiologia do sono, então vamos falar para quem nunca ouviu Isso. falar. Acho difícil, né? Hoje em dia, assim, a medicina do sono é a medicina do futuro.
Isso a gente vê muito nos congressos, o Congresso Brasileiro do Sono, que acontece anualmente, os dias estão aumentando, o número, a quantidade de assuntos que são e pesquisas que têm aparecido sobre diferentes problemas de saúde tem aparecido cada vez mais. Então, na verdade, hoje em dia, para a medicina, assim como para a fonoaudiologia, na anamnese, é muito importante que se investigue sobre sono. E aí vem então a questão de falar sobre a fonoaudiologia do sono, que não é uma especialidade, mas é a fonoaudiologia que está dentro da Associação Brasileira do Sono como área de atuação, né? Tratamento como um tratamento alternativo ou complementar que agrega e contribui para o tratamento, pensando na fonoaudiologia do sono, nos distúrbios respiratórios do sono, no ronco e na apneia. Então, você falou da certificação, eu vou começar falando sobre essa prova, que é um concurso e que é por onde nós obtemos o título de fonoaudiólogo do sono. Então, a primeira prova de certificação aconteceu em 2016. Então, 2019, onde eu fiz a prova, foi o quarto ano em que tivemos essa prova, né? É um concurso com edital, que acontece pela Associação Brasileira do Sono e que são várias etapas. A primeira etapa é a análise curricular, então pesquisas apresentadas em congresso, participação em eventos científicos, cursos. E aí, você alcançando essa pontuação, tem a prova teórica, que é conhecimento, e a prova prática, que é a apresentação de casos clínicos atendidos, né? Então é muito bonito, a gente fica o dia inteiro sendo avaliado em prova, mas é tão gostoso porque é uma troca tão grande, são diferentes histórias que, como na ENSE, acontece na hora que a gente desce pela escada no coffee e que a gente troca tanto em conhecimento. A fonoaudiologia dentro da Associação Brasileira do Sono, ela ganhou esse espaço em 2014. Então, se a gente for pensar dentro da associação, que é quem abraça as especialidades que atuam nos distúrbios do sono, que são muitos, né? O que nós atuamos como fonoaudiólogos, assim como outros, como os psicólogos atuam nas insônias, por exemplo, né? E que também tem certificação. Então, foi em 2014 para então caminhar nesse comitê, né, de fonoaudiologia, muito bem representado por várias profissionais. Em 2016 começou então a seleção, né, o concurso da certificação. Então, o fonoaudiólogo do sono ganha esse título não pelo conselho. O Conselho Federal apoia o concurso, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia idem, a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial também, mas é um processo que, diferente do título de especialista que nós obtemos o título pelo Conselho Federal, nós temos então pela Associação Brasileira do Sono, que tem um peso muito grande, porque se estamos lá dentro é porque eles compreendem que o fonoaudiólogo do sono contribui na evolução dos pacientes, né? E aí, muito se fala que o fonoaudiólogo do sono, e eu vi que entrou um pessoal de autoneuro aí, de áudio, então é importante eu frisar isso, que o fonoaudiólogo do sono é especialista em motricidade orofacial. Então, por exemplo, a minha formação é assim, eu sou especialista em motricidade orofacial. Mas agora, em 2019, tinha audiologista fazendo prova de certificação. Porque hoje os estudos são muitos, mostrando que uma criança, por exemplo, que tem ronco e que tem apneia, ela pode ser uma criança que tem uma alteração do processamento auditivo central. Uhum. Então, assim, aumentou muito no sentido de investigação clínica dentro da atuação da fono nas suas diversas especialidades, que então o fonoaudiólogo do sono pode ter esse olhar, pode ter não quero ser certificado, mas fazer uma formação para entender o que é o sono, o que acontece enquanto a gente dorme, o que é a polissonografia, que é um exame. Então, tudo isso, o fonoaudiólogo do sono, que é certificado, precisa ter o conhecimento, saber ler uma polissonografia, conversar com um dentista que está utilizando o aparelho intraoral e que muitas vezes nós estamos em equipe junto e conseguir conversar sobre a TM, então até onde se chega, o que a fono pode contribuir para adesão no CPAP nos casos graves.
Então é bem amplo, viu, Ana? Bem amplo. E atuamos nos distúrbios Aham. respiratórios do sono, né? Muito bacana. Você me falou, você já trouxe dois elementos muito importantes aqui, Valéria. Talvez mais, né? O primeiro deles é desmistificar que a fonoaudiologia do sono é só motricidade orofacial, né? No Perfeito. início talvez Sim. fosse mesmo, Sim. né? No início sim, Uhum. né? Se a gente pensar, a questão do sono estava ligada às apneias e a gente trabalhava com a questão da melhora das estruturas, melhores da condição de via aérea, enfim. Então era muito focado. Sim. Só que você Perfeito. traz um elemento muito importante, né? Quer dizer, o sono é muito mais do que isso. Então eu imagino que Sim. quando você faz uma capacitação, né? E essas suas buscas, os diversos cursos, eles vão ampliando, né, essa nossa noção do que é o sono e de onde a gente pode estar atuando. E uma outra Sim. coisa importante que você disse é que a sua certificação ela é apoiada pelas nossas entidades, né? Perfeito. Tanto conselho quanto as entidades científicas, né? A Brahma, a SBFA. Sim. Mas eu acho que é muito bacana quando a gente tem uma certificação de um outro lugar, porque além disso dar valor para você, né, como profissional, é um valor para a fonoaudiologia. Porque a gente está Muito. levando a ciência da fono, né, para um outro campo. Eu acho isso muito importante, né? Muito. É muito importante a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e a Abramo, né, das quais a gente faz parte, porque são representantes da nossa profissão. Quando você vai para um outro lugar, acho que aí você tem até uma responsabilidade maior. Como é que você sente isso? É, assim, a bandeira da fonoaudiologia, ela, assim, ela está muito bem içada dentro da Associação Uhum. Brasileira do Sono, né? Então, as pessoas responsáveis por isso são realmente pessoas que levam isso muito a sério, né? E que fazem com que isso se perpetue ao longo dos anos, incentivando os profissionais a fazerem a prova de certificação, né? E porque a prova de certificação nos valoriza, não que nós precisamos meramente de um título, mas é muito além disso, o profissional estar apto a ler uma polissonografia sem ler só a folha da frente. Então, assim como na ENSE tem o curso maravilhoso de exames laboratoriais, e isso, né, como isso é proveitoso para a terapia fonoaudiológica em diferentes diagnósticos, isso vale, então, para a leitura de polissonografia, e que tem 4 tipos, enfim, é uma vastidão. Então, o fato de estarmos, não sei se foi isso que você quis me perguntar, se eu entendi Uhum. certo, mas o fato de estarmos dentro de uma associação com o apoio das grandes organizações da fonoaudiologia, lógico, na sociedade brasileira, o Conselho Federal estarem nos apoiando, isso não tem preço, né? Mas é um grande valor e nos congressos as publicações dos fonoaudiólogos têm crescido nas diferentes áreas, então na área de voz, na área de audição, na área de processamento auditivo central, na área de gagueira. Então, é incrível que isso tudo caiu na prova ano passado. Uhum. Nós tivemos que nos atualizar com relação às publicações recentes. E é tão bonito de ver que a gente precisa investigar o sono de um pacientinho que está fazendo terapia para gagueira. Imagina. E isso foi publicado, né? Isso está em pesquisa, né? Que nos dá respaldo. Então, realmente, estar dentro de uma associação que era predominantemente médica e Uhum. que alcançar esses é muito bacana, porque os pacientes conhecem cada vez mais e quem nos encaminha, né? Porque tudo começa do médico do sono, mas aí até chegar na conduta, e aí os dentistas, os odontologistas certificados, chegar na fono, que é a terapia complementar ou alternativa, é muito rico, porque a gente pode fazer muito pelo paciente. Lógico que depende de cada caso, então é uma grande honra. Foi isso que você me perguntou, eu entendi certo? Não, é isso mesmo. Eu acho que é muito importante, Perfeito. porque vocês que estão na associação fazem um serviço a mais para a fonoaudiologia, que é divulgar a nossa profissão, né? Eu acho que isso é muito Sim, importante, essa troca, né? Porque a gente sabe das nossas possibilidades e é importante que a gente mostre, né, do que a é fonoaudiologia é capaz. maravilhoso. Sim, Você é uma é maravilhoso. apaixonada, né? Eu sou muito. Eu amo. Uma apaixonada.
é assim, encontrou, vamos supor que tem um churrasco de amigos. Se Hum. alguém falar, porque um terço da população tem apneia, sabendo, diagnosticado ou não. Que, ai, meu Uhum. marido ronca, eu faço consulta no churrasco, eu adoro. Eu começo a contar, falar, não a consulta, né? Brincadeira, mas eu falo da importância do sono, das etapas, do que, para que é importante, do metabolismo, o cardiovascular. Eu começo a dissertar, eu amo, é muito lindo. O sono é muito lindo, é muito bonito de ver. Ô, Valéria, olha só, eu tenho algumas questões aqui que a gente já tinha pensado, mas como já tem pergunta, eu acho que a gente vai amarrando assim e o que faltar, pessoal, se vocês tiverem Perfeito. mais né, interesse, mandem as perguntas, a gente vai tentando depois responder ao máximo, né? Então, vamos começar aqui, olha. A Andrea, que você conhece, Andrea Kimer, que é lá de Jundiaí também, ela pediu para comentar um E... pouquinho sobre qualidade do sono e cognição, Perfeito. né? Puxa um gancho muito importante que a gente fala aqui das consequências, né? Sim, De um bom sono, enfim, você vai falar melhor do que eu, então acho que é um ponto importante. O que você muito. poderia É, comentar aí da o qualidade do sono e chi... cognição? Perfeito. O grande problema, o que nós percebemos que acontece nessa inter-relação é a dessaturação que ocorre no paciente Uhum. dormindo em função das apneias. Então, assim, não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é apneia, mas a apneia é quando a gente aqui atrás, na via aérea superior, fecha, né, colapsa a região faríngea, obstruindo, seja na região atrás da língua, seja retrolingual, retropalatal, ou mais baixo até em hipofaringe, é quase o colapsamento e fechando como um canudo que a gente chupa o milkshake grosso e o canudo é sugado. E esse colapsamento, ele priva a entrada de oxigênio, né? Então, essa dessaturação, que é a queda de oxigênio que acontece nos múltiplos episódios de apneia durante a noite, fazem com que afetam e falaram de cognição, né? E isso é como se não houvesse a quantidade de oxigênio para que as funções cognitivas, a restauração em si acontecesse no período da noite. Porque, na verdade, assim, quando nós estamos dormindo, a gente não simplesmente apaga. Tem pessoas que acham que assim, eu apaguei. Não. O nosso cérebro, ele trabalha ativamente. Seja remanejando memórias recentes, readministrando onde armazenar essas memórias, e aí, assim, dando a devida importância para elas e armazenando-as ou não, colocando-as em segundo ou terceiro plano. Então, é como se o nosso cérebro se arrumasse, é como arrumar um armário de roupa para no dia seguinte, na hora que a gente vai para o trabalho, a gente abrir e falar, eu vou com essa roupa. Diferente de um armário bagunçado que você abre a porta de manhã, você fala, nossa, mas que roupa que eu vou usar? Então, o paciente que tem apneia, uma apneia considerável, de moderada a grave, quando ele acorda exausto, ele acorda irritado pela questão de atuação nas regiões onde a gente modula emoções também. Então, Uhum. na verdade, é muito amplo. É um paciente que tem queixa de memória, é um paciente que tem queixa de atenção. Tem alteração metabólica, muitas vezes, por causa dessa modulação hormonal que acontece principalmente no estágio de ondas lentas, que é quando a gente dorme profundamente, né? E, enfim, então, soma-se uma alteração metabólica, uma sobrecarga cardiovascular, né? E o paciente que tem uma alteração de cognição, ele já tem problemas de saúde. Então, na verdade, esse sono não reparador, com privação de oxigênio, com queda na saturação, na verdade, assim, vira uma bomba relógio. Aumenta a produção de cortisol, porque desregula grelina, leptina, GH. Então, assim, é uma bagunça. E essa privação de oxigênio, seja no caminho neural, no nervo propriamente dito, como em Uhum. córtex. A gente viu em estudos que tem as duas questões. E o mais bonito, isso é reversível. Então, uma vez diagnosticado, se o paciente procurar tratamento adequado, seja uso de CPAP, seja um aparelho intraoral, se é um caso leve, que numa alteração cognitiva normalmente não é leve, Normalmente não é né? leve. Não, normalmente é de moderado a grave.
Mas a fono entra ajudando na adesão do CPAP, se necessário, né? Ou no uso do aparelho intraoral, organizando essa musculatura orofacial e orofaríngea. Então, é reversível. Então, muitas das lesões são reversíveis quando esse oxigênio volta a circular normalmente. Não sei se eu fui clara, mas seria isso. Foi bem clara. Bom, falar em falta de oxigênio, a gente pode imaginar aqui, ficaríamos a tarde inteira elencando, né, sequelas importantes, né, Valéria? Então, acho que só essa Sim. informação ela já é muito importante. Então, é algo que vale a pena a gente investir em estudo e pensar em modelos aí de tratamento, de reabilitação, né? Sim. Tem uma pergunta, eu anotei aqui, deixa eu ver, clínica DFB, se eu anotei certo, não sei quem é. Sim, Não sim. identifiquei depois. Hã? É aqui de Tá? Jundiaí. É de Jundiaí? Tá, É da doutora Denise, ela é dentista, nós trabalhamos em tá, equipe. tá. Ela falou do Biologix, né? Muito bom falar Isso, então, ela disso. pediu para você comentar a sua experiência com o Biologix. É muito legal poder falar do Biologix, porque assim, a gente está falando, nós estamos conversando sobre os problemas, as Uhum. manifestações. Então, é o paciente que tem a apneia e que não chegou, às vezes, no médico. Então, ele é, às vezes, um paciente da Andrea, que está lá na Otoneuro, que fez uma formação maravilhosa contigo aí também, né? E aí, ela, brilhante, ela está investigando esse paciente como um ser pleno, como um todo, porque não são pedacinhos, é um todo. E aí, de repente, ela percebe esse déficit na cognição, mas o paciente não foi para o médico de sono, não fez ainda uma polissonografia. A polissonografia, ele é um exame caro, é um exame de múltiplos registros, né? E onde o paciente dorme a noite toda no Instituto do Sono, que tenha na sua cidade, numa clínica. Então, assim, são múltiplos registros. E é um exame caro que não é todo mundo que tem acesso. Hoje, o que nós temos com o Biologix? Ele é um oxímetro que ele conversa com um aplicativo, foi desenvolvido por um pneumologista aqui da nossa cidade de São Paulo. Isso foi mensurado, foi qualificado devidamente para ser usado dessa forma. E ele vê a saturação do oxigênio, correlaciona com frequência cardíaca, tem registro de ronco e movimento. Então, na verdade, muitas vezes o paciente, ele consegue ter acesso num centro de referência, que tem muitos na cidade, a um exame como esse, que é acessível, extremamente acessível. Nesse exame que ele dorme com esse oxímetro, a gente tem noção, que é o monitoramento digital, a gente tem noção do quanto ele teve de dessaturações. E então, indicativo, diferente de uma polissono, que é a acurácia maior e é padrão ouro, né? Mas indicativo da gravidade da apneia. E aí a gente consegue redirecionar esse paciente. Mas o que é o bacana disso, dos profissionais conhecerem? Às vezes a gente precisa começar a atuar. E às vezes o paciente, é uma forma do paciente ter uma visão prévia do que está acontecendo com ele. E aí você vê dessaturações gigantescas. Às vezes você fala, opa, realmente esse paciente precisa ir para o médico, isso já seria feito, né? Que é sempre em primeira instância, e fazer uma polissono. Mas o paciente visualizou, ele falou, nossa, então tá, então justificam tais alterações, né? Uma dificuldade auditiva, de compreensão, detecção, não a detecção, processamento, enfim, aí a cognição. E aí na fonoaudiologia a gente consegue fazer, na terapia fonoaudiológica com o Biologix, que é acessível, entender o quanto melhoram essas dessaturações em função do trabalho miofuncional que é feito, seja junto com o dentista aqui, e do quanto a gente está conseguindo ampliar de coluna aérea, ganhando tônus dessa musculatura orofacial, orofaríngea, né? E adequando funções também. Então é muito bacana. A gente apresentou no congresso, foi um caso muito legal. Muito legal. E então, o uso do Biologix, ele auxilia na detecção, né? Então, você pode, talvez, mensurar. Como você disse, não é padrão ouro, mas ele já mensura. Acho que dá um feedback, né? O paciente consegue visualizar. Não, aqui existe mesmo um problema. Né? Eu acho que isso dá um retorno importante. Mas qual é a facilidade de acesso que a gente tem? Você acredita que seja fácil o acesso em outros lugares do país? Sim. Se você entrar no site da Biologix e você pesquisar a cidade, aparecem os centros de referência. Okay. E aí o centro de referência disponibiliza. Então,
tem lugares que é muito para dizer um valor, porque, mas é acessível, diferente de uma polissonografia, que é um exame que às vezes não, o convênio não cobre, ou às vezes a Convênio cobre. espera está muito grande. Então, assim, não é que o uso do Biologix, né, vai excluir a realização da polissono. Mas é como se a gente fizesse uma triagem já, inicial, né? Para a necessidade urgente ou não de uma polissono, né? Hoje em dia se defende assim, que dependendo do que você tiver no Biologix, o médico não manda naquele momento para polissono. Ele, dependendo de um caso mais brando, ele já redireciona. Olha, vai para o dentista, ou enfim, aí, claro, se é grave, vai titular CPAP, vai ter que ir com CPAP fazer uma Sim. polissonografia, né? Mas também mensura a evolução do nosso trabalho. Isso é muito Então, bacana. maravilhoso, porque aí você. Às vezes a gente precisa da evolução clínica, né, Ana? Então, assim, o paciente chega para você e fala: Nossa, eu tô tão descansado, minha memória melhorou. Então, esses componentes de clínicos que o paciente traz para nós são de crucial importância, né? Sim. Mas às vezes a gente precisa do palpável também, para ver o quanto esse paciente, como é que está a oxigenação desse paciente à noite, quanto a gente está conseguindo com o nosso tratamento liberar passagem de ar, né? Coluna aérea. Então, é muito legal. Muito legal mesmo. O Lúcio comentou exatamente isso. Boa tarde, Lúcio, seja bem-vindo. Que seria, né, que é um equipamento que pode funcionar como uma triagem para candidatos para polissone. Exatamente. Sim, Então, acho que perfeito. dá para pensar nesse sentido, né? Sim, sim, Um recurso para uma triagem, mas eu acho muito importante essa questão que você levanta também do acompanhamento. A gente fala muito da importância do registro que a gente faz. E se eu tenho um registro mensurável, né, de algo que eu consigo sim, mensurar, como a sim, saturação do paciente para a evolução, isso é muito importante. Né? sim, Voltamos àquela história que a gente fala toda vez, em quase todas as nossas lives na ENSE, da importância do registro para que a gente possa mostrar a ciência que é feita na clínica, né? sim. Para Maravilhoso. valorizar o trabalho que a gente faz e que todos os nossos colegas que não estão dentro das academias ou não têm acesso ao fazer pesquisa de uma Sim, maneira formalizada, mas que a gente possa ter esses registros para transformar isso sim em dados publicáveis, né? Então acho que é sim. interessante também para esse acompanhamento, né? Sim, o paciente precisa disso, né, Ana? Seja para ele perceber que Uhum. está fazendo bem, porque ele não vai só, ai, minha esposa está contente que eu estou roncando menos. Ok, é Uhum. importante. Isso é Claro. importante, é a saúde da família, né? Sim. Mas, assim, além dos dados clínicos, a gente tem que pontuar, a gente temos escalas e questionários que usamos para mensurar o quanto o paciente está mais acordado de dia, porque são pacientes que têm uma sonolência excessiva diurna, assim, de dormir dirigindo no semáforo. Os casos graves Sim. têm. Eu já tive paciente que dormia no farol. Então, assim, a gente está falando aqui de segurança, além de tudo. Fora a questão de saúde cardiovascular, metabólica. Então, na verdade, quando você tem essa tecnologia ao alcance, disponível dessa forma, o paciente vê, não estou fazendo exercício suficiente, ou a fono vê, bom, eu estava trabalhando mais palato, menos língua, vamos supor, né? A gente trabalha como um todo. Nossa, então acho que eu vou priorizar. Você consegue reconduzir também o seu tratamento, mas é mais o palpável para o paciente, ele precisa disso, né? Os pacientes gostam de score, de questionário. A gente precisa, o ser humano precisa do palpável, então é muito, Sim, muito sim. É rico. importante, um feedback importante, né? Sim, Quanto mais vias de acesso a gente utilizar, melhor, né? Sempre sim, mais educativo até, né? E eu acho que a com resposta fica certeza. mais interessante. Maravilha. Valéria, me conta um pouquinho, você falou assim dos exercícios, né? A gente tem uma ideia de que o fonoaudiólogo do sono ele trabalha com exercícios de motricidade orofacial, é isso mesmo? Tem algum outro recurso que você utiliza ou que você indica? Como que é? Conta um pouquinho pra Perfeito. gente. Então, assim, a atuação fonoaudiológica nos distúrbios respiratórios do sono, né, nos casos de ronco-apneia, ela está direcionada, né, o olhar é apurado e direcionado para adequar tônus, quando alterado, de musculatura orofacial, então cinta externa, musculatura perioral, musculatura da língua, extrínseca, intrínseca, musculatura supraioidea,
musculatura faríngea e musculatura do palato mole. É bastante coisa, né? É bastante Que coisa. são... É bastante coisa. Que é justamente aonde a gente tem as incidências de colapso. Então, pode começar com uma respiração, vamos pensar nos sítios, né? Pode começar com uma respiração nasal que não está acontecendo como deveria, um desvio de septo. Sim, isso faz aumentar a resistência na via aérea, que tem aquele efeito de pressão, né, dentro da faringe, fora da faringe, que a gente pensa no canudo, para simplificar agora, o canudo que a gente toma um milkshake grosso e às vezes o canudo tá mais... e faz aquela sucção e colapsa. Bom, o paciente está respirando bem pelo nariz, tudo começa pelo nariz, porque se é uma alteração respiratória, começa pela respiração nasal, permeabilidade até apoio diafragmático, né? Então, pensando na respiração padrão completo. Então, o sítio de obstrução que a gente prevê e trabalha como um todo, porque nós não temos esse olhar, não tem exame, tem a soroendoscopia que faz muito bem essa leitura dos sítios, mas nós não temos ela forte no Brasil, é um exame caríssimo, caríssimo e muito pouco usado. A gente vê no congresso, mas não é praticável aqui, que mostra realmente os sítios de obstrução quando o medicamento anestesia, o medicamento para anestesiar o paciente é bem utilizado, né? Porque senão acaba alterando o quadro. Mas aí a gente pensa que a obstrução ela pode estar acontecendo retropalatal. Ela também pode estar acontecendo retrolingual, né? Então, essa musculatura, para quem não conhece, não viu nada de fonoaudiologia do sono, então é como se a gente obstruísse aqui na parede posterior da faringe. Então tem que ter ali a passagem de ar, mas o ronco estreita, a apneia fecha, né? A hipopneia já estreita um pouco mais fechando e a apneia. Então seriam esses olhares que nós temos, mais apurado, mas seria isso. E aí pode fechar em epiglote, pode fechar até em hipofaringe, pode fechar tudo. Então, como a gente não sabe, vamos trabalhar tudo. E normalmente o paciente já vem um pacotinho, né? Essas alterações de tônus trazem alterações funcionais, né? Então, mastigação, deglutição, posicionamento adequado de língua, em repouso. E trazem... então, assim, é um pacote que a gente trabalha, né? Como o pessoal do MO já sabe. A gente adequa tônus e reorganiza a função, que está totalmente desorganizada com essa alteração de tônus. E isso retroalimenta, então, um tônus, né, uma função bem feita, um tônus adequado. Então, a gente promove tônus, adequa a função. Então, esse é o nosso olhar diante de um paciente que ou tem um ronco primário, só o ronco, ou que tem ronco e apneia. Adequar o tônus desses músculos, dessas musculaturas que eu comentei. E adequar funcionalmente, respiração, que é sempre um pacotinho mesmo, que vem bem caprichado e que a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? Maravilha. É impossível separar as coisas, né, Valéria? Acho que Sim. quando a gente tem esse olhar do todo, a gente sabe que as coisas têm consequências, né? As adaptações que o indivíduo vai fazer, tudo isso a gente tem que ter esse olhar. E como é que você faz a frequência desses exercícios? Porque imagino que o paciente tenha que fazer com frequência isso durante a semana. Não dá para simplesmente vou ao consultório na quinta-feira, legal, fiz exercício, volto para casa e acabou. Sim. Então a frequência, a pioneira de tudo isso da fonoaudiologia do sono, a tese de doutorado dela em 2009, a Kátia Guimarães, em 2009, foi sobre os exercícios orofaríngeos para o tratamento de apneia moderada. E dali nasceu um protocolo. Na verdade, nós ganhamos renome mundialmente falando, porque a fonoaudiologia do sono é uma especialidade do Brasil. Então tem gente que vem de fora estudar com a gente. É muito bacana de ver isso. Quando eu estava ano passado no ambulatório lá da Escola Paulista de Medicina, de ronco, tinha uma aluna que ia vir, acho que do Chile, e tinha uma que ia vir da Itália, para estudar aqui com a gente. Então eu até arrepio, assim, é tão bonito, né? Porque é um valor de quem já carregou essa bandeira lá atrás e pesquisou, né? E aí, tudo começou com um protocolo. Na tese dela, os exercícios eram realizados 3 vezes por dia, por mais ou menos 30 minutos. Isso na época, né? E a gente vem adaptando, entendendo, compreendendo e, na verdade, colocando em prática de forma mais individualizada, né, Ana? Então, assim, o que eu tenho de prática? A terapia é realizada uma vez por semana, né?
Exercícios. Lá nós fazemos, eu mostro tudo para os pacientes. Então, por exemplo, eu uso muito com eles modelinho anatômico, Uhum. sabe? Mostro o que que a gente está trabalhando, aonde, o porquê, o que isso gera. Por exemplo, se ele precisa treinar uma respiração com apoio diafragmático, isso interfere diretamente na saturação mínima. Então, eu explico muito isso, mostro na polissono, porque eu acho que para o paciente, antes da gente falar na quantidade do exercício do dia, a administração do tratamento é onde o tratamento começa. Então, na hora que o paciente sabe aquela importância, faz todo sentido fazer exercício. Eu tenho um paciente que viaja com o kit da Fono de férias e leva. Eu fico tão feliz. Eu fico, não, mas o senhor não quer levar? Vai ficar 4 dias? Tudo bem, vai lá, curte. Aconteceu uma vez isso. Não, imagina, Valéria, eu vou levar. Eu já melhorei tanto, por que que agora eu vou parar? Uma graça, né? Viagem, assim, de lazer com a família. Então, eu acho que começa tudo daí, sabe, Ana? E aí, assim, o que que temos de teoria? Que os exercícios, quanto mais eles são feitos ao longo do dia, de 2 a 3 vezes ao dia, melhor, melhor. Depende da idade do paciente, tem uma série de questões, da gravidade, a gente não vai pensar nisso, estou pensando no geral. Mas eu combino com o paciente, porque, assim, não adianta o paciente fazer 3 vezes por dia de qualquer jeito e, eu fiz 3 vezes, e você vê que aquele caso ele tá ali, né? Então, assim, que horas você consegue? Temos que atuar aí diariamente. Que horas você consegue? Tem um paciente que faz 2 vezes por dia. Tem um paciente que faz 1 vez por dia, porque não houve jeito de negociação. Eu sou boa de negociar, mas não teve. E tem paciente que faz 3 vezes por dia. Normalmente eu linko depois de escovar, porque como precisa do espelho e Ótimo isso. visualizar, Aproveita que então vai eu. escovar os dentes e Isso. faz. Eu faço isso Exato. em Não várias é? situações. Não é maravilhoso? E Porque se aí a o pessoa paciente não ele faz higiene oral também, você já está dando uma outra indireta, olha, como não, né? fica a dica. Já tá, ainda tá dando uma orientação aí, Hashtag fica né? a dica. Então, Hashtag fica a dica. Escova os fica a dentes sempre que dica. comer. Isso aí. Exatamente. Então, tá diante do espelho, escovou, são exercícios que precisam, eles acontecem, os Uhum. de musculatura perioral, né? Indiscutível, mas tem muita coisa que usa Sim. o palato, que é lá no fundo. Então, eles já têm uma lanterninha, ou usa a lanterna do celular, ou a própria luz do espelho do banheiro. E já faz o exercício, porque aí eles sabem por que que eles estão fazendo, no que vai repercutir em resultado, e isso faz muito mais sentido, e os ganhos vão mudando. Né? Eles vão entendendo que um dorso alto de língua e posteriorizado que está ali, né, em vigília, ele acordado, fechando, né, a via aérea, Uhum. obstruindo e ocultando, a palavra é ocultando, ocultando a úvula, né, e arco Sim. palatobloso palatofaríngeo. Então eu mostro isso. Então a língua ele começa a ganhar e se acomodar melhor. Então à noite, então visualizar é muito importante. Então, eu tenho paciente, Ana, eu vou ser muito sincera contigo, que faz 1 vez por dia, mas faz tão bem que melhora. Então, eu acho Eu acredito. que seja por É, aí, sabe? A é uma questão questão de da a entender. qualidade do exercício. Isso. Eu tenho a impressão, e não sei se você concorda comigo, que a conscientização, né, o fato de fazer o exercício de uma forma consciente, sabendo o que aquilo deve acarretar, isso também Sim. acho que favorece esse novo aprendizado motor, né? Eu acho que isso é importante, Sim. porque é um aprendizado, Você falou né? tudo, porque o aprendizado motor é um aprendizado motor. Só que a partir do momento a gente sabe do tamanho da repercussão da nossa motivação Uhum. sobre Isso. ganhos. Uhum. Então, às vezes o paciente, ele, por exemplo, tem que acionar a musculatura ali do palato. Ele faz tão bem feito, com tanta vontade, 1 vez por dia, que com certeza, lógico, fazendo todos os dias, a gente precisa dessa disciplina, ele vai ganhar. Porque ele faz bem o exercício, né? Então, eu negocio muito nesse sentido e sempre mostro o modelinho anatômico, sempre, o tempo todo, para eles entenderem o que eles estão fazendo, por que estão fazendo e qual vai ser o ganho, né? Eu acho que isso é Maravilha. Eu fundamental. acho que essa dica vale para qualquer terapia que a gente faça, né? Não só para fonoaudiologia É do sono, verdade. mas para quem está nos ouvindo e não trabalha nessa área, mas já trabalha em outra, acho que essa é uma dica super importante. Sim, sim.
Temos aqui mais alguns comentários. Paulo Melo comentando, né, da frequência do treino muscular, que deve estar inserido na rotina do paciente. Perfeito, isso, perfeito. E me diz uma coisa, Valéria. O complemento dele, na realidade de cada um, perfeito, Paulo. Perfeito, é muito, muito, muito importante. Né? Muito. Isso que tem um paciente que faz uma vez e que vai bem e o outro não vai, não tem a mesma resposta. Valéria, e aqui fica um exemplo. Desculpa. Você falou do valor da fono, né? Então, a doutora Denise está aqui, ela é ela faz uma ortopedia funcional dos maxilares. FB. Nós trabalhamos em equipe e assim, fica aqui um registro que é muito bonito. Ela é uma dentista que trabalha com ortopedia funcional dos maxilares, como ninguém, você que entende. Sim, você que entende de ortopedia, maravilhosa. Eu ia notar que ela trabalha com ortopedia, mas... E ela trabalha nas duas pontas, né? Na ortopedia, ali na infância. E ela tem o próprio aparelho que ela desenvolveu maravilhoso para sono. E valoriza a fono, né? E por que valoriza? Porque vê esse empenho que nós temos e os ganhos. Então, realmente, eu acho que a gente tem sempre que ter muita delicadeza em olhar o paciente, que foi o que o Dr. Paulo, né, estava comentando, da rotina. E abraçar esse paciente, ele precisa entender a necessidade e o quanto isso entra na vida dele, porque vai ser para sempre. É igual escovar os dentes, é para sempre. Né? Mudança de hábito, isso. A adoção de outras medidas, assim, de um aprendizado mesmo, né? Por isso é importante. Exatamente. Né? A repetição, a variabilidade, tudo isso são recursos importantes, né? Sim, sim. Valéria, eu falei do teu currículo no comecinho. A gente sabe que você tem formação em bandagem, você tem melhor capacitação em laser. Sim. Você usa os recursos para os casos de apneia, ou eles não entram aqui? O que você tem? O laser, ele trabalha a tônus muscular. Então, quando você... Não é sempre que eu uso. Depende do quanto o paciente é ansioso. Tem paciente, os homens principalmente, eles às vezes chegam e a minha consulta dura 1 hora, mas eles falam, eu tenho 35 minutos. Faz parte. Então esses 35 minutos vão ser os melhores 35 minutos da vida dele na terapia. E aí às vezes eu não tenho tempo, o laser é muito prático, a gente irradia rápido, fácil. Mas às vezes, enfim, tem paciente que não gosta que fique dentro da boca. Então, salvo essas questões, o laser dá performance, tanto no que a gente pode fazer de exercício de língua, como na musculatura do palato, né? Então, e aí você faz a aplicação do laser intraoral. Intraoral. Às vezes externo, musculatura supraioidea, eu faço. Depende do caso do paciente. Eu já fui logo para dentro da boca, né? Que é onde a gente acaba buscando. Mas às vezes o paciente precisa da musculatura supraioide, é bastantão aí, eu entro. Perioral também ou não? No perioral você... Se for um respirador oral, que tem uma flacidez evidente de musculatura perioral, com certeza. Os exercícios, eles ficam mais bem executados, digamos assim, né? No sentido da performance. Você diferença na performance quando você utiliza a aplicação do laser para alguns deles? Sim, sinto diferença. Na grande maioria das vezes é um recurso muito prático, rápido e que traz esse benefício. Mas não é sempre que eu uso. Tem paciente que fica, eu não quero que fique mexendo dentro da minha boca. Acontece. Então, por mais que você desmistifique, que você mostre a ponteira do laser alongada, que imagina, né? Hoje em dia o aparelho é maravilhoso, né? A ponteirinha pequenininha e alongada, quer dizer, não encosta, a gente não vai encostar, quer dizer, enfim, vai aproximar para ter o ganho da luz em si, mas não vai. Então é muito interessante. Da bandagem, eu gosto muito de usar quando o paciente tem dificuldade de vedamento labial. Eu uso em 2 casos. Quando ele tem dificuldade de vedamento labial, é bacana associar para ele fazer vedamento labial e ficar com o aparelho de avanço, pensando no aparelho intraoral, né, que avança a mandíbula para ele conseguir fazer esse vedamento, porque o aparelho eu sei que foi extremamente bem confeccionado, mas às vezes ele tem essa incompetência pela alteração funcional, né? E nos casos de alguma coisinha de ATM, mas isso
acaba não acontecendo porque, por exemplo, são os benefícios de se trabalhar em equipe, né? E então qualquer coisinha que às vezes é sentida diatêmica, às vezes minimamente sentida, a doutora já age, já ajusta o aparelho e já melhora. Mas seria uma opção, pensando para os colegas que estão me ouvindo, né? De usar em masseter, né? Modo inibitório para Sim, soltar, junto com conscientização de outros aspectos, né? De maravilha, maravilha. miofuncional. E a eletro ainda não, né? Ainda, né? Ainda Mas, não. né? Estamos, Sabemos que estamos tem, né? namorando. Isso aí. E, e que é muito, né? Você pode falar aí do trabalho, né? Que, Não vou falar hoje porque hoje a conversa é com você, mas a gente ah, acho que então tá, é vai me bem deixar bacana. curiosa. É, Depois eu te mando, a gente certo. faz uma conversa. Mas é Perfeito. interessante, né? Porque eu gosto sempre de lembrar, todo mundo sabe, eu sou uma grande defensora dos recursos, mas eu acho que acima de tudo a gente tem que ter raciocínio clínico e saber onde vai aplicar. Né? Então, Sim, assim, e nem o fonoaudiólogo, nem o terapeuta e nem o paciente tem que ficar dependente de recursos, né? Acho que não é por aí, sim, eles vêm acrescentar. Então, não é que se você não faz laser, não usa bandagem, você não vai fazer um bom trabalho. São feitos sim. ótimos trabalhos, né? Perfeito, isso. Mas eles trazem algumas boas vantagens, né? Sim, sim, com certeza. Tem uma Indiscutível. pergunta aqui se a bandagem faz a mesma função do micropore. Na Na verdade, verdade, não, não. Eu tenho paciente que vem às vezes com rolo de micropore e fica, não, é mais barato que a não. bandagem. Eu forneço para os meus pacientes mesmo porque a bandagem para Né? orbicular ela é pequenininha, Pequenininho que vai. né? E então eu tenho uma série de materiais que eu forneço para os meus pacientes, o tubo Laxvox, as escovas científicas, eu monto um kit, eu acho legal. Uhum. E aí a bandagem, assim, é diferente do micropore, porque na verdade elas são fios de microelastano completamente envoltos por algodão. Então ela tem elasticidade. E essa elasticidade que a gente fala que é o tensionamento, a gente não sai colocando no paciente. Existe um protocolo que é usado para se calcular esse tensionamento, né, Ana? E a gente É, sai pondo no paciente na primeira, segunda, terceira com tensionamento pela sensibilidade que nós temos em face, né? É grande, é maior, face, mão, boca, né? essa Em nível região cortical, peitoral, ela é. sim. É diferente de, por exemplo, tronco ou aqui essa região posterior de trapézio. Então, a diferença é essa, que como às vezes a gente usa um protocolo, porque a região que nós vamos aplicar, ela é medida, né? Então, tem que ser colocado de forma correta, porque senão a ação não vai acontecer. E às vezes a gente tem que fazer algum desenho com essa bandagem. Então, o micropore não faria esse trabalho, né? Tanto na tensão, que às vezes a gente tem que aumentar um pouquinho, com formulinhas que nós temos de protocolo, como essa questão de desenhar mesmo a bandagem, né, sobre grande parte do feixe muscular que a gente está trabalhando, do músculo que nós estamos trabalhando. Então é diferente, precisa ser bandagem de boa procedência, né? É, maravilha. Não é qualquer esparadrapo. As É bandagens também têm qualidades diferentes, né? É importante muito. lembrar que eu tenho bandagens que elas são mais elásticas. Então, assim, a mão do terapeuta experiente é importante, né? Nesse Sim, sentido. sim. Valéria, mata uma curiosidade. Você atende crianças também com problemas de sono? É Atento. frequente? Aí vem um raciocínio interessante para os meus colegas que estão aí, que não são necessariamente da área de motricidade orofacial, né? Na minha anamnese, no meu protocolo de avaliação, até por eu ser fonoaudióloga do sono, tem uma parte importante que eu investigo sobre a qualidade do sono dessas crianças. Então, antes da gente falar do respirador oral, que já é inerente que né, tendo tecidos ali linfóides aumentados e ainda não fez uma cirurgia se indicada pelo otorrino e tudo mais, o que eu atendo bastante transtorno fonológico no consultório, né? Aquela criança que chega, que não fica sentada na cadeira. Então, eu vou falar primeiro desses casos, como é interessante. Super agitada, não conecta na avaliação, na atividade, por mais dinâmica que esteja sendo a consulta, né? Não é uma consulta que está ali parada, amorosa, e não vai, não tem atenção, não para, é inquieta. Quando você vai investigar a anamnese, então fica realmente essa dica. Sobre a qualidade do sono, a mãe fala:
Não, dorme às 11 horas da noite, acorda às 6 da manhã, acorda no meio da noite para tomar leite, aí vai. Nossa. Pronto. Eu tenho uma pacientinha que melhorou muito isso. A escola me telefonou porque ela parou de ter que fazer reforço Kumon. A mãe parou de ser chamada na escola, a gente só organizou. Ela era uma criança de fala, transtorno fonológico. Só que eu organizei a rotina de sono dela. Mudou, ela mudou radicalmente. É, Nesses casos, então, o seu enfoque com vista na melhora e na adequação da questão do sono não é mais um enfoque de motricidade orofacial. Você está organizando, você fala isso, que você organiza o sono, né? Você está dando sim, outros elementos, né? É porque eu perfeito. acho que é Por muito isso, interessante, né? Volta naquele sim, início que a gente tinha a ideia de que fonoaudiologia do sono só trabalhava com as questões, só tinha relação perfeito. com as questões de motricidade, né? Exato. Por isso que o fonoaudiólogo do sono necessariamente não é mais um especialista em motricidade orofacial. Mesmo que o profissional não queira certificar, mas queira Uhum. conhecer o sono e fazer um curso de fonoaudiologia do sono, isso vai contribuir para quem faz a terapia de processamento auditivo central. Porque vai mudar a oxigenação dessa criança e essa organização central em nível metabólico. GH. Às vezes a criança, aquela criança pequenininha que não cresce, além de tudo, por Sim. exemplo, é uma criança que dorme tarde, que perde a primeira metade da noite, parte da metade da noite, onde prevalece o sono de ondas lentas, onde é produzido GH. Então, e aí a criança tá mais gordinha, tá obesa, então, sabe? Aí começa aí a alimentação não tá saudável. É Aí muito vira aquele rico. ciclo, né? Ó, o ciclo é riquíssimo. Agora, pensando no respiradorzinho oral, tá muito legal esse reconhecimento que a Fono está conquistando, porque hoje em dia os otorrinolaringologistas, eles mandam o paciente para o fonoaudiólogo, né? Para Uhum. avaliação antes, muitas vezes antes da cirurgia, algumas vezes o pacientinho vem depois, porque na verdade essas amígdalas hipertróficas que estavam causando a obstrução foram retiradas, mas como está a questão miofuncional desse paciente? Não existe o nariz, não existe o respirar pelo nariz, aí entra no clássico do respirador oral, né? E a gente precisa entrar com a terapêutica e a gente até coloca exercícios que são exercícios focados no sono. Não existe mais ronco e apneia, mas a gente precisa fortalecer a musculatura faríngea. O sistema ficou subutilizado, né? Uhum. Então, esse seria o clássico, mas investigar o sono é muito importante para a gente Muito ganhar importante. na terapia, ganhos Uhum. terapêuticos. Deixa eu fazer um comentário aqui. O Paulo fez um comentário, né, de que na MO trabalhamos a qualidade do sono também, dependendo do caso, né? Mesmo acho que ele quis dizer mesmo quando não Não, ronca, mesmo quando o entende, paciente acho né? que não ronca, Isso, é isso mesmo. E a gente levantou aqui a questão, que eu acho que é importante, que a Valéria levantou, de que não apenas os fonoaudiólogos da motricidade orofacial devem estar atentos ao sono, né? E aí a gente tem uma conversando, umas dicas que você acabou deixando, é a importância do fonoaudiólogo questionar sempre na sua anamnese um pouquinho aí, ter alguma noção da qualidade do sono do paciente, porque ele pode estar interferindo em uma série de, de sim, alterações, enfim, né? De queixas de linguagem, de processamento sim, auditivo, enfim, de tantas sim. outras coisas que a gente não levava em Alteração consideração. vocal, Uhum. alteração vocal pelo ronco. Nossa, são muitas É, as questões. Até a acuidade auditiva, mas não pensando, pelo menos os estudos mais recentes não mostram alteração periférica, sim, mas e sim do nervo subindo pro córtex. por falta Então de é oxigenação. É isso. oxigenação. Sim. É muito, muito rico, muito interessante. Bom, é um campo vastíssimo, né, para a gente Sim, pesquisar. Eu estou encantada, muito. estou Ai, que encantada. legal, que De bom. verdade, porque eu acho assim, bom, a gente é encantado pela fonoaudiologia, né? Porque a gente Sim, sabe que a gente trabalha.
Eu costumo dizer que a gente trabalha com as coisas mais importantes do ser humano, né? A gente, não dá para conceber uma vida sem comunicação e sem alimentação, né? Se a gente pensar nas funções orais que a gente utiliza para falar, Sim, respirar, mastigar, deglutir, enfim, que é o básico. E agora você nos conta essas maravilhas aí da gente entender, né, nessa perspectiva, o quanto o sono influencia na qualidade de vida, né? sim, Isso enriquece muito, muito, muito mesmo. Abre um leque muito bonito aí, muito importante para o trabalho. muito, É, nós muito. estamos em. Você vê que o relógio voa, né? Eu tô sem relógio aqui, já tá. Como que foi? Deixa eu ver. Então, estamos quase lá, estamos para terminar, tá? A live vai ficar no IGTV, vou deixar gravada, se nada der errado aqui. Ai, tem gente entrando Aí tem que agora. terminar, Helena, tem que olha, terminar. vocês conseguem assistir lá no IGTV, tá? Então, vamos tentar dar Tem que agora terminar uns 2 minutinhos antes, viu, Ana? Senão não grava, né? isso para a gente conseguir gravar. Então, vamos deixar recados finais. Isso. Galera, fiquei super feliz de você ter vindo, né? Eu agradeço A gente ficou demais. frustrado, né? Porque esse ano era para você estar aqui comigo, para a gente estudar, fazer outras coisas. A pandemia não Sim, deixou, mas a gente deu um jeito de se encontrar e fazer as com coisas por aqui, certeza. né? É isso Mas aí. vai chegar o momento de você estar aqui comigo na escada. Com certeza. Não, eu sempre estarei na ENSE, amo demais, sou muito grata Eu agradeço pela. muito tua vinda, viu? Foi uma Eu que delícia. A gente pode agradeço o marcar outra, que eu acho convite. que dá para desmembrar aí num monte de assunto, tá bom? Então vamos lá, Perfeito. gente. Vou te dar aí uns 2 minutinhos para você poder mandar seu recado final. Perfeito. Agradeço demais, então, carinho. Quem tem dúvidas e quiser escrever para Ana, me escrever, eu estou sempre à disposição. E assim, quem tem interesse nessa área, quem já atua na fonoaudiologia do sono, vamos certificar, vamos fazer cursos bons, com profissionais certificados, que tenham experiência, que tenham esse olhar sempre atualizado, né? E buscar a certificação para fortalecer cada vez mais a nossa fonoaudiologia. Não é um título, é estar dentro de uma associação médica, né? Predominantemente médica, em equipe multidisciplinar, que é a riqueza para o atendimento dos pacientes que tanto ganham com a nossa atuação. Maravilha. Valéria, mais uma vez, obrigada. Eu que te Pessoal, obrigada por agradeço. nos acompanhar, né? Toda quinta, lembrem que tem live na Ence. Toda quinta-feira, a gente muda um pouquinho o horário, às vezes a gente faz às 6, às vezes a gente faz às 5. Vai ficar gravado no GTV, tá? Uma boa noite para vocês, um bom fim de tarde. Valéria, ó, paixão, amei. Obrigada. Amei também. Muito bom. Beijo a todos. Tchau, Muito tchau, pessoal. obrigada. Obrigada, beijão. Beijo.